Quem está por trás de toda essa onda do aquecimento global? E qual que é o verdadeiro interesse que você acha que está escuso aí? Bom, eu vou lhe dar um exemplo. Você, hoje em dia, como o nosso pessoal aí que está nos assistindo, ouve falar sobre o buraco da camada de ozônio? Não. Não é? Agora não, mas a gente ouviu muito isso, Ouvimos muito isso. Mas já faz alguns bons anos que não se ouve mais. A imprensa não fala mais, ninguém fala mais disso. Então, parece que o buraco da camada de ozônio foi resolvido. Mas não é isso. Primeiro, que não existe camada, né? Quando a gente fala em camada, parece assim uma coisa muito espessa, né? Mas não é. É uma molécula de ozônio aqui, outra lá, outra aqui, outra lá. Há uma certa concentração, em mais ou menos 25 quilômetros de altura, do ozônio, que protege, né? Nos protege porque reflete o ultravioleta para o espaço, mas uma parte também, entre um ozônio e outro, uma parte penetra aqui do ultravioleta no nosso planeta. Tá certo? Então, esse negócio de camada, isso não existe. Existe isto, sim, pela ciência, que se chama de ozoniosfera. Então, é uma região onde o ozônio fica um pouco mais concentrado. Mas aí há uma questão política e econômica. Você se lembra do CFC, o clorofluorcarbono, que era o gás lá do spray, lá que você mata o mosquitinho na sua casa, e tal, do desodorante, e coisa, papapá. Esse gás, o CFC, eram mais ou menos 15 tipos desse gás CFC, ele era vendido pelos países ricos, aqueles que estão no topo da pirâmide, não é? E nós que estamos aqui embaixo, os países pobres e emergentes, comprávamos o CFC deles. Tá? A coisa é assim, eles cobravam os royalties dessa produção do CFC. Aí o que acontece? O CFC estava vencendo a sua patente, o controle da patente, e a partir daí qualquer país poderia produzir o CFC. Aí inventaram essa estratégia geopolítica, dizendo que havia camada de ozônio, e toda a imprensa falando isso, entendeu? Mas justamente para pressionar os países pobres pelo seguinte, foi feito, se não me engano, foi em 1987, o chamado Protocolo de Montreal, né? Em que se discutiu essa questão aí do CFC e tal, e os países, então, que participaram, que foram quase todos os países do mundo, assinaram esse protocolo se comprometendo a diminuir e, se possível, eliminar o CFC, né, o uso do CFC. Mas aí o que aconteceu? Os países ricos lá do topo da pirâmide passaram a produzir outros gases e com os direitos de royalties e vendendo para os mais pobres e emergentes. Quer dizer, continuou tudo como dantes no quartel de Abrantes. Quer dizer, né? Continuou tudo como era antes. Os ricos produzindo e os pobres comprando. E até já li alguma coisa que esses novos gases aí, à base de butano e alguma outra coisa, que também já estariam aí causando problemas e tal. Então, vejam, uma jogada política. E mais uma coisa ainda relacionada com essa questão da camada de ozônio, que é muito interessante. Em 97, ocorreu, então, o protocolo de Kyoto, lá no Japão. O protocolo é uma reunião para discutir um determinado assunto, né? E depois, então, assinar, se comprometendo a não fazer aquelas coisas que estão escritas ali. Bom, então, no protocolo de Kyoto,
foi estabelecido um limite, se eu não me engano, 5%, 5, pouco, dos gases do efeito estufa, né, em 1990. Então, foi estabelecido um limite. Agora, o que aconteceu? Os países ricos continuaram a produzir e a passar desse limite. Os países pobres não chegavam nesse limite. Então, havia uma margem dos países pobres, e essa margem, então, era comprada pelos ricos que passavam desse limite. E aí virou uma moeda ambiental. Teve uma moeda ambiental, que é o chamado crédito de carbono. Crédito de carbono, ou seja, os países que passavam desse limite compravam o que não passou dos pobres e continuou tudo sem problema nenhum. Né? É o crédito de carbono. Aí surgiu um mercado mundial, um tipo de bolsa de valores. Né? Uma dessas bolsas de valores, que foi a primeira até, a bolsa, a Bolsa do Clima de Chicago. Ela foi criada, sabe por quem? Pelo Al Gore, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, do Bill Clinton. Né? O Al Gore escreveu um livro chamado Uma Verdade Inconveniente, produziu também um vídeo e andou aí pelo mundo, pelas escolas, por todo mundo, divulgando esse seu trabalho, que seria, então, baseado no CO2 produzido por nós, e aí o aquecimento global e a mudança climática. Então, ele estava vendendo o seu peixe, porque, na verdade, ele era o dono da Bolsa do Clima de Chicago, entendeu? E dizem até que existem outras bolsas, existem outros corretores, dizem que muitos corretores foram presos aí por causa de fraudes e tudo mais, tal. Então, não entro no mérito dessa questão, mas me parece até que a Bolsa do Clima de Chicago já acabou, ou está prestes a acabar, uma coisa assim. Então, existe um mercado, existe muito interesse internacional nessa questão política, econômica, no sentido de manter os pobres lá embaixo e os ricos se proteger, digamos assim. É um processo de proteção. Entendi.